Luanda, Angola, 2012. São Nicolau foi, no período colonial, o maior campo de prisioneiros políticos angolanos, milhares deles sem julgamento. A vastidão e estrutura do campo não eram as de uma prisão típica, mas a fuga era praticamente impossível entre o mar e o deserto. A população de detidos e seus familiares vinha dos 4 cantos de Angola e dos mais diversos meios políticos, religiosos e profissionais. Todos partilhavam o sonho da independência, mesmo quando divergiam sobre os caminhos para a obter. Às tantas surge o chefe dos guardas. Vem ter comigo. Venha cá. Venha comigo. Entra aqui. Era uma cela pequena que tinha cerca de 6 palmos. Estas celas eram conhecidas por geleira. Ninguém está preparado para ir preso, porque a gente não sabe o dia que se vai preso, nunca sabe o dia de saída. O grosso de presos era político. Maioritariamente a causa era política. E a política não bastava Luanda, saiu gente de todos os pontos de Angola para São Nicolau. Aquilo é deserto, né? Uma vila no meio do deserto. As pessoas eram enquadradas pela sua especialização. Portanto, o campo em si era composto de 3 unidades. São Nicolau I chamava-se a administração São Nicolau II, chamava-se o Tomé, que era uma zona agrícola. São Nicolau III chamava-se, na altura, as Salinas. Quando amanheceu, estamos vendo água. Assim que nós saímos fora, estamos distantes, dentro do mar. Como o barco que nos levava estragado, fizemos 4 dias só de Luanda até Moçambique. Posto lá à noite, desço do barco diretamente no carro até nas Salinas, que é São Nicolau. Porque tinha São Nicolau I, São Nicolau III e São Nicolau II. Mas todo preso lá em São Nicolau tinha que hospedar, chegar ainda em São Nicolau III, porque é onde tinha o cerco. As pessoas, quando chegassem, de uma forma geral, chegavam sempre à noite. Deixaram-nos ali, tivemos que saltar lá da fragata. A água chegava depois da cintura. Então fomos recebidos pelo então diretor do campo, o João José Baltazar de Lima, e depositados no cerco. O cerco era uma unidade que dava aí para 100 pessoas, mas que estavam 200. E depois era cercado por arame farpado. Porque no meu tempo, aquelas colunas não existiam e, portanto, é um bocadinho reconhecível. Mas é uma realidade que o cercado era justamente aqui em cima. Essas casernas eram mais cabanas, cobertas de capim, feitas de capim. Na medida em que as pessoas chegassem, eram encaminhadas para aqui. Os presos políticos eram do MPLA, da FNLA, da UPA FNLA e da UNITA. Eu posso enquadrar nos presos políticos também os que estavam lá religiosos. A maior parte das pessoas que encontramos lá eram toquistas. Nós tentamos ver porque toquista então ir até os campos. Bom,
o governo português considerava que o Simão Toco, a ideia, quer dizer, a doutrina lá que imprimiu na sua igreja é mesmo a luta e a libertação do país. Portanto, para além das pessoas que estavam presas por razões políticas, nós também tínhamos lá presos de delito comum. E era um certo bem-estar para nós termos também esses presos connosco. Porque eles têm sempre uma forma de estar e de ser completamente diferente da nossa. Eles estavam bem com Deus e com o diabo. Para eles estava sempre tudo bem. As mulheres que havia lá, havia bolongonga, mulher bolongonga. Havia mulher do Camabatela, que age. Essas são as mulheres que saíram dali. É um grupo que apareceram lá, os colonos mataram os maridos, os filhos, e as mulheres vieram. As mulheres que nós encontramos são mulheres que tinham ido seguir os homens deles que foram presos. Mas havia lá umas mulheres, são do Guanhama, são presas mesmo. Então, nós quando fomos encontramos um grupo do terreiro, presas como nós, e nós se juntamos com o grupo do terreiro, que o terreiro é comandado por Bolongongo, o Bolongongo é comandado por o terreiro. Do que age, também nos encontraram já nós. Às 5 horas tocava o sino, para às 7 horas estávamos todos na formatura. Todos formados. Depois da formatura, então, cada um ia para a sua zona de atividade. Carregar o sal nas gamelas, não sei se você já ouviu falar das gamelas, são os recipientes de madeira que nós temos que pôr na cabeça ou nas costas, tirar dos canteiros, né? Preparar o canteiro às vezes, quando fosse necessário, e depois tirar o sal do canteiro para um determinado sítio. Carregar pedras para virem vender em Moçambique, fazer hortaliça, azeitona, banana, tudo, pêssego, pera, tudo ali manual. Portanto, o primeiro trabalho que nós tivemos foi a peixaria, a escalar o peixe. Portanto, carapau, eu ficava enjoada de ficar ali a abrir tanto carapau. E ficamos assim durante uma semana. Minha mãe saía também às 12h30, eu tinha que me apressar já rápido, que é para fazer a broa, tá vendo? Fazer a broa para o dia seguinte. Matar a bicha para ir à escola, eu tenho que fazer a broa rápido, porque eu sei, aquela hora minha mãe está a vir, quando ele regressar, eu tinha que ir junto com ela para ele ajudar. Tinha que fazer rápido, eu fazia às vezes uma broa ou duas. Uma broa para matar bicho no dia seguinte, uma broa para coisa. Para minha mãe também levar no serviço aquela hora que ele vai sozinha com as outras. Para aquela minha irmã, às vezes ele parte uma metade, ele mete na mão para comer. Havia uma cantina e se nós tivéssemos dinheiro podíamos fazer compra na cantina. Portanto, embora permanecesse a comida sempre a mesma, idêntica, era o feijão de óleo de palma e o fungo de milho. Era a alimentação base para todos. Bem, a alimentação eram nos tamborões. Então tínhamos que carregar aquilo nas costas até o sítio onde até a caserna. Formávamos, cada um recebia um bocadinho e ia comer lá dentro. Todos os dias a mesma coisa. Peixe seco, feijão e fungo de milho, que nós chamávamos machima. Mas quando viram que estava a morrer muita criança, muita mulher, ele, meu próprio administrador, resolveu que tinha que dar a cada mulher sua panela e seu prato para cozinhar. Então, daí começamos já a cozinhar, cada pessoa cozinha na sua cozinha, mas assim no ar livre. Aquilo era deserto, São Nicolau 3 é deserto. Cozinhamos um assim, aí a doença começou a diminuir e as mortes. A sustentabilidade do campo era feita pelo próprio campo.
eu fui para a pecuária. Diariamente, eu digo assim, semanalmente saía criação, leitões, etc, etc, para serem vendidos na vila, na cidade. O preso podia, por sua alta recreação, se tivesse dinheiro, podia comprar, criar ali atrás e vender ao campo. Fruta mesmo, você está apanhando a comer fruta, você que está a colher fruta, você que plantou, mas não pode comer. Banana mesmo também não pode comer. Bananas, quando você come casca, tem que enterrar o que é a casca. Não pode levar em casa. Não pode te apanhar também a comer, mas nós é que estamos a produzir. Não nos pagavam, ali não entra dinheiro. O campo de São Nicolau, pronto, era uma aldeia em que havia tudo. Havia escolas, havia crianças, havia tudo. Tem agricultura, tem serviços administrativos, tem escola para dar aulas, mas não deixa de ser prisão. Não, depois também, já ainda no vosso tempo, foram construídas algumas casas ali atrás. Havia o Pombal, a cavalariça e havia mais uma caserna ou duas. Por ali é o cemitério lá. E o cemitério. Aqui era o chafariz. Era o chafariz. Ainda pintei esse chafariz. Esta era a minha casa. Aqui morava o Bernardo Joaquim de Silas. Coelho da Cruz. Atrás morava o David. O Coelho da Cruz é naquela ponta daquela fila, não é naquela ponta de lá. Isto foi tudo alterado agora. Já não tem aquela estrutura do que era antigamente. A casa do lote, tanto, essa, a última lá era do Coelho da Cruz, a casa do lote ficava... Você morava aqui? O lote, aqui nesta fila mesmo, aqui, nesta casa aqui. Esta aqui? Esta aqui? Esta aqui. Está tudo alterado. Está tudo alterado. Você morava aqui morava o Coelho da Cruz, o Gabriel Mateus Miguel. Exatamente. E o indivíduo que é de Cachito, que depois foi para Fenelá. Moravam aqui nesta casa. A minha casa era aqui. Era a última. Era a última. Antes da família chegar ao Vitor Cercado, eu vinha na caserna. Quando obtive a autorização de ter aqui a família, então também autorizar-me a arranjar adobos e construir a minha casa. Eles davam chapa. A casa era de chapa, de zinco. Muitos homens morreram pensando que não ia ver mais a sua mulher nem os filhos. Morreram mesmo. Nós tínhamos o português chamado compalido, compalimento. Mas hoje em dia é a depressão, não é? Muitos morreram. De maneira que, com a família lá, muitas mulheres tornaram a vida dos seus maridos. As coisas ali eram muito difíceis. Não tinha mesmo tempo para nada ficar juntas. O problema, nós não éramos presos, mas quase éramos presos. Não podíamos sair de um lado e do outro sem autorização. Tudo você tem que pedir autorização. Você está a trabalhar. Quer beber, a água está próxima. Porque antes, quer dizer, há um rio que deságua no mar lá. Há um rio que deságua no mar antes de chegar a São Nicolau. Portanto, ali... Mas se você está a trabalhar ali próximo, para beber ali um bocado de água, tem que ter a autorização do guarda. Porque se vai só assim é um crime. Tem que ter a autorização do guarda. Qualquer indivíduo que cometesse por qualquer coisa, se ele achasse que o indivíduo estava fora dos parâmetros do campo, das leis e não sei o quê, secretaria e palmatória. E quando fosse a palmatória, era dar até ele deixar de contar. Aquilo era simplesmente quando uma pessoa era... O Lima faz tudo por tudo para te humilhar, para bater e tal. Aquilo era mais a base da humilhação, de que eu não considerava aquilo como a tortura, coisa, mas
milhares. Por exemplo, um Adolfo João Pedro daquele a ser espancado, não sei. Isso não está nada bom. Só porque o Lima apanhou-lhe uma brecha. Porrada mesmo é quando você tenta namorar com a mulher do companheiro, ou tentasse namorar aquelas de Bulangongo e for detectado, ou então a fazer mangonha no serviço que ele chama, quer dizer, e você faz mangonha e depois refila com guarda, ali é porrada mesmo. Outra situação é comer, tirar, por exemplo, uma banana sem consentimento do guarda. Ali também você apanha mesmo uma carga de porrada. Os indivíduos que iam para a geleira iam para morrer. Eu fui o primeiro indivíduo que saiu da geleira vivo, naquela época, é claro, naquele momento. Nós tivemos alguns presos que fugiram de São Nicolau, entravam no vale, porque não pode, aquilo é deserto, montanhas, e tem que entrar no vale para ver, nos vales consegue-se um bocadinho de água para beber. Foram e depois voltaram no outro vale, pensa que está a fugir, mas volta no outro vale para São Nicolau. Fugir. Fugir não era possível, São Nicolau não era possível. Todo indivíduo que tentou fugir foi apanhado. Foi apanhado porque as condições... Aquilo é um deserto, na verdade, é só da palavra. Não é um deserto de brincadeira, é mesmo deserto. Deserto com D grande. Mas que todo indivíduo que tentou fugir ou morreu sozinho ou foi apanhado e... Assistimos o fuzilamento de alguns que tentaram fugir. Foram fuzilados em plena parada, quer dizer, aquele é um sítio que tinha uma parada como se fosse quartel, e esses que tentaram fugir foram fuzilados assim na nossa presença, todos nós perfilados. Os grupos, embora estivessem presos, continuavam a ser clandestinos. Tínhamos as células organizadas, tanto no campo de São Nicolau como em Moçambique. Também não era preciso todos sabermos. Não sabíamos todos que havia uma ou outra pessoa que sabia. O que nós queríamos era que a informação que nós obtivéssemos passasse por todos. Tinha mesmo política. Fomos como presas políticas. A nossa guia reza assim, presas políticas. Nós não fomos julgados, não tínhamos tempo determinado. Ainda nunca fomos condenados, mas já vivemos lá 5 anos. Já tínhamos a experiência da PIDE, dos bilhetes que vinham na farinha. Então, despejamos aquilo e vimos que tinha um bilhete do Zé Vandune, a contar-nos mais ou menos como é que era, a dar-nos as boas-vindas, a dizer que eles estavam conosco, ele e um grupo grande de presos, a dizer que no dia seguinte iria um grupo de presos cadastrar-nos, iriam cadastrar o pessoal do Arame, mas também nós seríamos cadastradas. Nesse grupo, então, falou-nos do Bonito, do Vasco de Jesus, do Carlos Jorge, do Zé Mingas. Há um camarada nosso foi tendo a paciência de ir conversando com este guarda. Até que um dia aconselhou-lhe, se queria saber mais de nós, o que é que nós fizemos ao ouvir Angola Combatente. Deu-lhe mais ou menos as frequências. Felizmente, no dia em que ele foi sintonizar Angola Combatente às 19 horas, nesse dia, Angola Combatente falou na língua dele. A partir dessa altura, a nossa relação com este guarda também mudou. O que é que ele fazia?
ouvia Angola Combatente, mas não falava conosco, falava só com o cadete. Então transmitia ao cadete o que ele ouviu da Angola Combatente. Então o cadete também informava-nos, olha, o processo de luta está assim, assim, assim. Até que um dia ele diz, bem, eu também não posso falar toda hora contigo, senão vão desconfiar. Eu vou te arranjar um rádio. Vai impedindo só pilhas. Mas se te apanharem com este rádio dentro da cadeia, esqueça que eu existo. Deu-nos o rádio. Foi um grande alívio para o nosso grupo. A cadeia de São Nicolau foi realmente uma universidade para conhecer o que é Angola. Quem o disse quase na véspera da morte foi o pastor José Gipenda. Falou comigo, falou com muitos outros e disse a muitos isto. Foi bom ser preso e enviado para São Nicolau. Afinal, eu ainda não conhecia Angola. Quando os presos políticos, seja quase fosse a ocupação que tinha aqui, chegava ali, perdia, digamos, é como perder as imunidades. Ali, quer dizer, estava ali sujeito a tudo. Era só sim, senhora, ali não havia que eu não quero. Eu não devo, eu não posso fazer isso. Era só sim, senhora. A cadeia ensinou-me a familiarizar-me com os outros. A cadeia ensinou-me a sentir o sentir dos outros, o sofrimento dos outros. Apesar dos castigos e humilhações, os presos de São Nicolau conseguiram fazer de um lugar de violência e morte um lugar de vida, sem perder esperança na independência. Em 1974, a queda da ditadura em Portugal devolveu a liberdade a todos os presos políticos. Os que passaram por São Nicolau ficaram para sempre marcados pela repressão, mas também pelo que aprenderam na sua vivência coletiva. Eles não esqueceram. Esse hino significa que quando iniciamos a nossa luta, há quem estava triste e há quem estava contente. Vamos ter paciência que tarde ou cedo receberemos a nossa independência. Até quando? Tarde ou cedo vamos receber a esperança e tudo.